Fala, Caveira! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Espero que você esteja bem. Eu sou o Rodrigão, o seu professor de Direito, e eu tenho a honra de ter você nesse treinamento aqui, onde nós vamos estudar juntos uma parte das regras de Mandela, tá? Um tema importante que gosta de ser abordado em prova, e eu separei um assunto específico disso, tá? Nós vamos abordar mediante uma questão, depois eu vou mostrar para você a literalidade do texto. Esse material está aqui na descrição para que você possa baixar e aprender junto comigo, tá bom? Então, assim, o que eu quero começar falando com você? Procurei questões da Selecom sobre esse assunto, né? Ou seja, regras de Mandela, não encontrei. Então, o que eu te oriento também? Você pode usar questões tanto da FGV quanto da VUNESP, porque são bancas que se assemelham muito ao que a Selecom cobra, beleza? Óbvio que cada banca vai ter a sua especificidade, porém, essas duas têm uma abordagem muito próxima à Selecom. Outra coisa que é importante que você observe é regras de Mandela. Isso daqui, né, esse nome, também é utilizado como regras mínimas para tratamento de presos, tá bom? O que acontece? A ONU quis homenagear o Nelson Mandela, um ex-presidente da África do Sul, que ficou preso mais ou menos por volta de 26 anos, porque ele lutava contra o apartheid na África do Sul. Foi considerado que ele estava tramando contra o governo e ele foi colocado na prisão. E depois, quando ele saiu, se tornou presidente, né? Lembrando que o Nelson Mandela faleceu em 2013. Então, resumindo, pode ser abordado na prova tanto o termo regras de Mandela quanto regras mínimas para tratamento de presos. Beleza? Então vamos para o treinamento? Vamos lá? Tem que o quê? Tem que vibrar. Vamos para cima, Caveira. Olha aqui. Em relação a essa parte, minhas redes sociais, né? No Instagram, professor Rodrigão. No Facebook, professor Rodrigão. Portanto, qualquer dúvida que você tiver, quer dar uma sugestão, alguma orientação, pode mandar um direct, por exemplo, lá no Instagram ou deixar aqui nos comentários, que eu tenho a honra de estar junto com você, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, a questão da VUNESP, né? Sobre as regras mínimas para o tratamento de pessoas presas aprovadas pela ONU. Analise as assertivas a seguir. Então, o que eu tenho aqui? Bora lá. Ó, regras mínimas. Tem que fazer essa marcação, né? Porque essa é a nossa legislação. Para quê? Tratamento de pessoas presas. Muito bem. Isso daqui você pode colocar, né? Puxar uma seta e escrever, ó. Regras de Mandela. Por que é importante você escrever? Toda vez que você anota, é óbvio que você não vai ficar escrevendo 1000 vezes, mas toda vez que você utiliza a questão como forma de memorização e aprendizado, é através da escrita que você vai fixando conhecimento, beleza? Então, eu te oriento sim, toda vez que você pegar regras mínimas para tratamento de pessoas presas, colocar regras de Mandela, ou quando você enxergar o contrário, você coloca regras mínimas, beleza? Então, fica essa dica aí. Vamos lá. Olha aqui. Analise as assertivas a seguir. Você que está acostumado aqui no canal, você já sabe que antes de ler, nós vamos lá no comando. Por quê, Rodrigão? Porque nós vamos buscar o que está pedindo para poder fazer. Então aqui no caso, nós vamos ler os itens e buscar somente os corretos. Por que eu te sugiro fazer dessa forma? Isso daqui é uma utilização mais eficiente do nosso tempo. Porque ao invés de você ler todos os itens, para depois chegar no comando e voltar, você vai ler 2 vezes a mesma coisa. Então, dessa maneira, quando você enxergar lá que tem para julgar, você já pula para o comando e você olha lá, resposta certa ou resposta errada? Beleza, no caso aqui, resposta certa. Agora eu vou ler uma vez, já buscando as respostas certas. Beleza? Então, vamos lá. Olha aqui, vamos retomar. Então, e tem uma aqui, ó. Em circunstâncias, só pegar aqui a caneta preta para poder... Preta nada, vamos de verde isso. Em circunstâncias excepcionais, quando o preso necessitar afastar-se do estabelecimento penitenciário para fins autorizados, ele poderá usar suas próprias roupas. Até aqui está certo. Então, se até aqui está certo, você já está vendo que a questão está o quê? O item está errado. Mas vamos pegar os elementos corretos primeiro, tá? Então, a primeira coisa aqui que nós temos que memorizar é em circunstâncias excepcionais. Rodrigão, o que é isso? Não precisa crescer muita explicação.
Basta que você lembre que o termo é o quê? Excepcional. A segunda coisa, fins autorizados. Então, o preso precisa estar autorizado. Logo, se ele tiver em uma situação excepcional, autorizado, aí sim ele vai poder usar as próprias roupas. Rodrigão, então como é que seria uma abordagem disso pela própria Selecom? Ó, vamos lá. Eles vão só, ó, primeira coisa, nós temos que dominar o texto de lei, beleza? A partir disso é que eles vão criar a questão. Então eu mesmo consigo fazer junto com você, ó. João, em uma situação excepcional, observe que eles não vão descrever porque eles não vão estudar doutrina, jurisprudência. Então, vai estar, em via de regra, vai estar esse termo aqui, tá bom? Então, João, em uma situação excepcional, tem autorização para sair da penitenciária. João, portanto, aí vai lá, pode usar a própria roupa, não pode? Então, assim, é só para mostrar para você que eles partem da legislação e eles vão criar uma historinha com base no que está escrito. Então, se você dominar a literalidade do texto, automaticamente você vai conseguir acertar, tá bom? Trouxe para você na parte de noções de direito, lá em direito constitucional, que em termos de direito constitucional, essa banca, a Selecom, ela gosta de utilizar alguns termos jurídicos, tá bom? Que isso se refere à parte de noções de direito em relação ao direito constitucional. Na parte de direitos humanos, eles vão contar essa historinha, mas só com base aqui no texto de lei. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí. Olha aqui então. Então, 3 pontos aqui importantes. Agora, onde que está o erro? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Desde que chame a atenção sobre si. Esse que é o erro, ó. Por que, Rodrigão? Aqui, né, nas regras de Mandela, coloca que as roupas precisam ser o quê? Discretas. E eu vou te explicar o motivo disso, tá bom? Primeiro motivo é porque está na legislação. Então, é uma questão óbvia. Mas do que, né, ou com base em que a legislação se inspirou nisso? Isso daqui é a minha interpretação. Você só vai saber que tem que ser roupa discreta. Mas eu vou te explicar a essência disso. A roupa, ela não pode ser motivo de humilhação ou de causa vexatória. Por exemplo, não vai pegar um preso, vai colocar nele uma roupa rosa choque lá, pink, extravagante, para todo mundo na rua ficar olhando. Não, não tem nada a ver, tá bom? Até por um outro motivo, para não facilitar a identificação dele por parte, eventualmente, de algum comparsa que está querendo resgatar, mas enfim. Então observe que a roupa, em tese, ela tem, em tese não, a roupa precisa ser discreta. Agora, para quê? Para evitar humilhação, constrangimento, ok? Não é porque a pessoa cometeu um crime que ela vai ficar estigmatizada com essa parte. Então vamos voltar aqui, ó. Desde que chame a atenção, tá errado, ó. Então precisa ser uma roupa discreta. E galera, todas essas marcações que eu estou fazendo, é até bom comentar sobre isso. Se você quer ter um estudo efetivo de aprendizado real, você precisa começar a fazer marcações, tá? Você precisa começar a utilizar questões impressas para que você faça suas marcações. Não basta simplesmente marcar ali e falar que está acertando. Não. Eu quero que você seja uma pessoa que faça prova, que faça questões. Não é simplesmente ler. Essa é a minha orientação para você, tá bom? Então, imprima, né, esses materiais que eu deixo aqui, essa questão, você não vai gastar muito, faça as marcações, as anotações junto comigo. Se você não tem ou não quer imprimir, anote, faça, pronto, tá bom? Mas isso aqui, por experiência, eu te garanto, você vai aprender muito mais através dessas marcações, beleza? Vamos voltar aqui, ó. Então, essa última parte aqui, de facilitar até necessidade, isso nem aparece na legislação conforme nós vamos ver. Então, isso daqui é só balela que a banca colocou, ok? Então, o item 1 está o quê? Certo ou errado? Errado. Vamos lá. Item 2. É garantido ao preso ser visto o menos possível pelo público quando estiver sendo transferido para o outro estabelecimento prisional. Certo ou errado? Certo. Ok? E qual que é o termo aqui que nós temos que memorizar? Ó,
ser visto o menos possível. E outra coisa, quando estiver sendo transferido para outro estabelecimento prisional. Então, nesse contexto, o que o preso, né, ele tem jeito de ser visto o menos possível, tá? E aqui é importante frisar que nós não vamos criar caso, porque, como eu mencionei anteriormente, o preso ele não vai ficar estigmatizado. Ele cometeu algum erro, ok, beleza. Só que ele vai precisar, né, conseguir um outro emprego. Então, para não ferir a dignidade dele, nesse sentido, para não ferir a imagem dele, ele vai ser preservado. Rodrigão, mas se, né, um assassino, que não sei o que lá, nós não vamos brigar com a banca, com a letra de lei, nós só queremos marcar o X lá, acertar a questão, e eu quero te orientar de forma direta, específica para você conseguir isso, tá bom? Então aqui eu não estou defendendo nem, né, contradizendo nada, estou só pegando o texto da lei, tá bom? Vamos lá, vamos para cima. Item 3 aqui. Instrumentos como algemas e correntes podem ser utilizados como instrumentos de punição apenas em casos excepcionais. Isso daqui eu quero chamar a atenção o seguinte, ó. Primeira coisa, está errado. Só que o que acontece? Ó, algemas e correntes podem ser utilizados? Não. Só que aqui um detalhe importante. Deixa eu pegar aqui, vou marcar pra gente, ó. Pode ser de verde mesmo. Está errado. Agora, aqui um OBS importante, ó. Anota aí junto comigo. OBS. As regras de Mandela não citam algemas. Rodrigão, se não cita, por que está errado ali? Porque não pode utilizar corrente, tá bom? Só que no nosso ordenamento jurídico, né, existem julgados do próprio STF acerca da utilização de algemas, só que eu não vou entrar nesse mérito. Só que eu quero que você fixe o quê? Não cita, tá bom? Então, ok aqui pra gente. No caso, como a banca colocou e está errado, vai ficar errado do mesmo jeito, né? Errado porque não cita, errado porque não pode. Beleza? Então agora, ó, só pra gente o quê? Ó, só tem o item 1 tá errado, o item 2 está certo, então só ele. Então o gabarito vai ser o quê? Letra D, ok? Agora vamos abordar juntos aqui essa parte da legislação. E só um outro detalhe. Lembrando, você mesmo pode imprimir nessas regras aí de Mandela, tá bom? Então fique muito atento e vamos para cima. Olha aqui. Leia junto comigo, ó. Todo preso que não tiver permissão de usar roupas próprias deve receber roupas apropriadas. Então, primeira coisa aqui, ó. Ele não teve permissão de ficar com as próprias roupas, ok? Então, quem não tiver permissão de usar as próprias roupas deverá receber roupas apropriadas para o clima e adequadas para mantê-lo em boa saúde. Agora, observe esse detalhe aqui, ó. Tais roupas não devem, de maneira alguma, ser degradantes ou humilhantes. Lembra que eu falei com você, né? Que a roupa em si ela não pode ser um motivo de piada. A pessoa não pode se sentir inferiorizada em função disso. Só que o que eu quero te chamar a atenção? Observe aqui junto comigo na legislação, beleza? Olha aqui, ó. Essa parte, ela se refere ao item 1 da regra 19. Concorda comigo? Por quê? Aqui no item 3, que é o que faz referência a essa questão, vamos analisar. Ó. Em circunstâncias excepcionais, sempre que um preso se afastar do estabelecimento prisional por motivo autorizado, deverá ter permissão de usar suas próprias roupas. Ok. Usar suas próprias roupas ou outra que seja discreta. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Como na hora da prova vai cair a literalidade do texto, quando ele for autorizado, vamos pegar aqui, pode ser de vermelho mesmo, ó,
Quando ele for autorizado, o que acontece ao usar as próprias roupas, tem que ser uma coisa o quê? Discreta. Tá vendo? Usar suas próprias roupas ou outra que seja discreta. Ok. Agora, e quando ele não tiver? Eu quero que você preste atenção nisso. Quando não tiver permissão, as roupas que ele receber não devem de maneira nenhuma ser degradantes ou humilhantes. Então, assim, o nosso raciocínio é, essas coisas elas não vão se misturar, ok? Então, se falar para nós, de forma geral, que a roupa não pode ser degradante ou humilhante, o que você vai lembrar? Que são aquelas pessoas que não tiveram permissão de usar as próprias roupas. Por quê? De maneira nenhuma você pode observar aqui que as regras de Mandela, vou colocar assim, letra B, né? Elas fazem menção para essa parte aqui as pessoas que tiveram permissão, tá bom? Então preste atenção nessa parte, porque é onde que a banca vai jogar a questão para a gente. Como assim, Rodrigão? Não estou entendendo. É muito simples, basta você não misturar uma coisa com a outra, tá bom? Quando falar que a roupa ela não pode ser humilhante ou degradante, são para aquelas pessoas que não tiveram autorização de utilizar as próprias roupas. Na hora da prova, eles vão colocar assim, ó, o preso que teve autorização para sair pode usar as próprias roupas, desde que não sejam humilhantes ou degradantes. Em tese, isso não está errado. Como assim, Rodrigão? Não estou entendendo. Porque no CERN, a roupa de maneira nenhuma pode ser degradante ou humilhante. Porém, o que acontece aqui? Essa parte só vai se referir àquelas pessoas que não tiveram autorização de usar as próprias roupas. Por quê? Quando se referir às pessoas que tiveram autorização para poder sair, né, da unidade penitenciária, o que acontece? Ela vai poder usar as próprias roupas ou outras que sejam discretas. Só isso, tá bom? Ah, Rodrigão, mas se eles mesclarem lá, falando assim, a pessoa que tiver autorização pode sair desde que não utilize roupa humilhante. Ok, em tese não está errado. Por quê, Rodrigão? Em tese baseado em quê? Baseado na dignidade dos direitos humanos, né, da pessoa. Nesse sentido aqui, cabe recurso contra a literalidade do texto. Como assim? Se no texto está falando uma coisa e a banca mescla e utiliza outro, o que vai acontecer aqui? Cabe recurso em relação a essa parte que foi proposta. Beleza? Então, qualquer dúvida pode deixar aí para a gente. Vamos lá. Então, fique muito atento com essa parte aqui, porque é isso que eu falei com você. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Regra 47. O uso de correntes. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, ó. Em amarelo. Isto. O uso de, tá vendo, ó? Correntes, imobilizadores de ferro ou outros instrumentos de coação considerados inerentemente degradantes ou penosos deve ser proibido. Ok. Essa parte aqui nós já vimos. Agora, onde que está aqui a jogada? Ó, outros instrumentos de coação só devem ser utilizados. Observe isso daqui, ó. Só devem ser utilizados. Então, pode utilizar instrumento de coação? Pode, desde que não seja aqueles lá, ok? Então, podem ser utilizados outros instrumentos de coação? Podem, desde que não sejam considerados o quê? Degradantes. Beleza, vamos lá. Então, e nas seguintes circunstâncias, ó, precaução contra uma evasão durante transferência. Então, por exemplo, vai colocar a pessoa lá com uma algema ou, sei lá, quando ela estiver amarrada uma com a outra, tá? Desde que não seja o que? Degradante, tá bom? É só para evitar fuga.
desde que sejam retirados logo que o recluso compareça perante a autoridade judicial ou administrativa. Beleza. Ou por ordem do diretor, depois de terem esgotados outros meios de dominar o recluso, a fim de impedir que cause prejuízo a si próprio ou a outros, de causar danos materiais. Nestes casos em que for utilizado isso, né, o diretor deve consultar o médico com urgência. Olha o termo aqui, tá bom? E apresentar um relatório à autoridade administrativa superior, ou seja, o diretor, quando ele, né, utilizar isso daqui, ele vai ter que comunicar a quem? Vai ter que consultar o médico, tá vendo? Olha o termo aqui, consultar, não é nem comunicar, ele vai consultar. E depois o quê? Ele vai apresentar um relatório à autoridade administrativa superior, ou seja, quem está acima dele, ou seja, do diretor, né, do presídio, tá bom? Então fique muito atento com isso. E só para fechar essa parte aqui, eu quero reafirmar junto com você o que eu falei nessa parte aqui, tá bom? Só para a gente fechar, porque eu quero deixar tudo bem claro para a gente, ó. Então, vamos pegar aqui, pode ser de roxo mesmo, tá bom? Então, ó, a roupa não pode ser o quê? Degradante. Então, vamos colocar aqui, ó. Degradante. Ou humilhante. Isso, não é? Em nenhum caso. Porém, o que acontece aqui? Presta atenção agora. Ela não pode ser utilizada aqui como questão de referência no item B. Tá vendo o que eu estou falando com você? Rodrigo, mas você acabou de falar que de forma geral não pode. Isso no que concerne aos direitos humanos. Só que na literalidade, observe que aqui nesse item B não consta que a roupa não pode ser degradante ou humilhante. Tá bom? Agora, isso daqui, deixa eu só fazer uma marcação. Ó. Portanto, se eles pegarem a literalidade, não pode, vai estar errado, tá bom? Agora, se eles utilizarem em relação a o item 19.1, que é o que eu chamei de letra A, aí vai estar o quê? Correto. Rodrigão, correto baseado em quê? Correto baseado na literalidade, tá bom? Ó. De maneira nenhuma devem ser degradantes ou humilhantes. Isso faz referência à letra A. Esses são os termos que são utilizados quando a pessoa ela não tem permissão. Agora, se ela tiver, a única determinação que coloca é o quê? Que as roupas que ele pode usar, que ele pode utilizar as próprias roupas ou outras que sejam o quê? Discretas. Então, isso aqui é muito simples pra gente, ok? Basta que você pegue o seguinte, ó. Se ele teve autorização, né, por um motivo excepcional, ele vai poder utilizar a própria roupa ou uma roupa discreta. Agora, se ele não teve autorização, ele vai receber alguma roupa, tá bom? E essa roupa ela não pode ser humilhante ou degradante, tá bom? Espero que você tenha aprendido de verdade. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Para mim é uma honra estar junto com você. Essa é a minha missão aqui, simplificar o seu estudo e eu tô junto, beleza? Grande abraço, fique com Deus. Tem que vibrar, vamos para cima!